Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O título do texto é: A glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos e os músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para eles se utilizarem nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles, e todo Israel se mantinha em pé. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Atravesse a faixa de Gaza. Pegue na mão da pessoa. Isso. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar glória a Deus. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, uma vez mais nós te exaltamos nessa noite. Uma vez mais nós buscamos a sua presença. Uma vez mais nós nos rendemos ao seu Espírito e pedimos ao Senhor que nos conduza nesta noite pelo tapete da revelação da sua palavra. Senhor Deus, a sua igreja veio, assumiram um compromisso, desafiaram o seu Espírito, romperam em fé, romperam, Senhor, a truculência de uma segunda-feira, do cansaço e a fadiga do dia, e vieram para o santuário. Eles não podem voltar para casa vazios. Senhor, eu quero que hoje o Senhor abra a porta do céu sobre nós e derrame tudo aquilo que uma igreja carece e necessita. Antes que eu comece a pregar, eu lhe faço 2 pedidos, Senhor. O primeiro pedido é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, que esses demônios comecem a arrumar as suas malas para se mudarem do bairro do Bom Retiro, e por que não dizer da capital paulista, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai encher este santuário. Senhor, eu jamais poderia deixar de fazer a segunda oração, que o Senhor abra a porta do seu palácio sobre este templo agora, e envie do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos especiais esta noite, Senhor. Quero anjos da categoria dos serafins, anjos que ardem em fogo pela presença da sua glória. Que eles comecem a entrar dentro deste templo agora e comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Senhor Deus, eu preciso da sua ajuda, porque tu sabes que o homem, Senhor, depende de ti para tudo. Eu careço nessa noite da sua ajuda mais do que as demais noites. Então me ajuda a conduzir este povo até o seu altar e o seu santuário. É o que eu lhe peço agora em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém e amém. Solte a mão do seu irmão, levante o dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz da pessoa que está do seu lado, com carinho e respeito, e diga para ela: hoje ninguém me segura. Diga: porque hoje será uma noite especial. Diga: eu quero a plenitude de Deus. Eu quero tudo aquilo que um pentecostal tem direito. E quem acredita no que acabou de dizer, tem um grito de glória a Deus. Aplauda o Rei Jesus e tome o seu assento glorificando a Ele, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre.
Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao Rei dos Reis. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, eu tenho aqui um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, dotado de uma poesia que somente Deus poderia citar ao ouvido de um escriba, de um profeta, de um escritor. O capítulo 7 do livro de Crônicas é o capítulo onde o Senhor nos conta a história de como foi que o povo hebreu lhe deu talvez o maior de todos os presentes: um templo fixo, um templo que tinha um endereço, um templo feito por mãos humanas, um templo feito de alvenaria. Israel havia passado muito tempo no Egito. Tendo eles permanecido por centenas de anos no Egito, acabaram tendo dificuldade quando saíram de lá em adorar a Deus, porque haviam acostumado a adorar deuses entre os egípcios, e os deuses dos egípcios tinham uma casa estabelecida. Deus, percebendo esta dificuldade do povo, pediu para que Moisés, seu servo, fizesse o primeiro templo, que era o tabernáculo, que era um templo móvel, era um templo onde o povo do Senhor seguia a nuvem da glória de Deus, e quando a nuvem parava, eles paravam também e logo levantavam aquele tabernáculo. Quando a nuvem do Senhor se retirava, o tabernáculo era desmontável e o povo saía pela terra. Quando eles começaram a se alicerçar na terra da promissão, o Senhor então suscitou no coração de Davi, para que Davi lhe desse uma casa, e que esta casa fosse perpetuamente para a adoração do nome de Deus. Mas o rei Davi foi impedido pelo Senhor de construir a casa, visto que a sua mão era mão que trazia muito sangue sobre ela. Mesmo sendo ele um poeta, o lado de guerreiro de Davi, ele sobressaía, e Davi matou muita gente. E o Senhor disse: Davi, não vou deixar você fazer isto, vou deixar este legado para o seu filho, para que Salomão então me dê uma casa, e que esta casa seja poderosa. Eu quero convidar você agora, com a sua inteligência, com o seu intelecto e o seu lado espiritual, a voltar comigo no tempo, voltar um pouquinho antes desta casa ser alicerçada, porque para chegar aqui no capítulo 7, eu tenho que lhe conduzir por uma das mais belas histórias da Bíblia também, não acerca de Salomão, mas acerca do pai de Salomão, o rei Davi. Só para deixar o seu coração alegre nessa noite, eu vou dar um tema para esta mensagem. O tema é este: quebrando o protocolo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: hoje é noite de quebrar o protocolo. Não grite, diga: quebrando o protocolo. Então venha comigo, você vai ver por que é que o Senhor nos deu esta mensagem, para entendermos como é que se dava a atuação da fé em Israel, para entendermos por que o rei Salomão, os súditos deles, os levitas e os sacerdotes, eram tão sensíveis à voz de Deus. Nós devemos voltar no tempo, voltar alguns anos antes, algumas dezenas de anos antes deste episódio. Devemos voltar no tempo em que o rei Saul havia sido repudiado por Deus. O Senhor o havia rejeitado, tendo ele sido o primeiro rei humano de Israel, porque até então a lei judaica tinha Deus como seu Senhor. Israel vivia debaixo de um regime teocrático, até que o povo pressionaram o profeta Samuel e disseram: nós queremos um rei, mas um rei como as outras nações têm. Queremos um rei em quem possamos ver, em quem podemos tocar. Samuel foi falar com Deus, foi pedir desculpas a Deus, e o Senhor disse: não, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, mas se é um rei que eles querem, eu lhes darei um rei. E Saul começou bem, começou no espírito, fez grandes coisas, ele deixou um legado de história sobre Israel, até que o seu coração ficou tomado pela soberba, ficou tomado por um orgulho indescritível. Quando o meu Deus começa agora a levantar Davi para colocá-lo no lugar do rei Saul, Saul começa a se sentir enciumado, Saul começa a sentir um ódio que ele trançava entre o ódio e o amor por causa de Davi. O rei Saul, ele amava Davi, mas quando ele se lembrava do cântico das mulheres de Israel, que diziam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, a ira acendia o coração do rei, e somente a harpa de Davi, na unção de Deus, era capaz de apaziguar aquele espírito maligno que estava dentro do rei Saul. E o Senhor começou a moldar então o coração de Davi, a moldá-lo para que ele fosse o próximo rei de Israel. Nós conhecemos a história, quem lê a Bíblia sabe da história. Tiveram altos e baixos. Saul perseguiu Davi, Saul tentou matar Davi, Davi teve Saul nas suas mãos. Lá na caverna de Adulão, Davi teve condições de extirpar a vida de Saul da terra, mas ele não fez isso, porque era temente a Deus e conhecia aquilo que ele mesmo escreveu em um dos seus livros: em ungido de Deus não se toca.
Só quem ungiu é que pode tocar. Davi nos deu um ensinamento genuíno e poderoso nessa história. Mas logo que Davi ascendeu ao trono de Israel, ele começou agora a trazer de volta a identidade espiritual para o meio do povo. O Senhor não queria que o rei fosse apenas alguém que articulasse política. O Senhor queria que o rei fosse uma espécie de líder a ser seguido também no teor espiritual. Deus queria um guerreiro no trono, porque todo rei tem que ser guerreiro, mas este guerreiro também tinha que ser poeta, tinha que ter sensibilidade para adorar ao seu Deus. E logo que Davi ascendeu ao trono, a vida espiritual de Israel melhorou e começou a mudar, até um dia em que o rei Davi saiu em uma batalha contra os filisteus, porque estes filisteus sempre foram inimigos de Israel, e eles tinham agora na mão um legado. Os filisteus haviam roubado de Israel talvez o maior marco espiritual da nação judaica, talvez a maior sombra da lembrança de Deus entre os hebreus, que era a Arca da Aliança. Você se lembra da história? Quando Ofni e Finéias foram mortos, quando Israel se curvou diante dos filisteus, o Senhor permitiu que os filisteus levassem embora a Arca da Aliança. Aquela arca não era apenas uma caixa de madeira pintada a ouro. Aquela arca representava a presença de Deus em Israel. Dentro dela havia alguns utensílios sagrados, havia dentro deles algumas relíquias de Israel que jamais poderiam se apartar deles. Por exemplo, dentro da arca estava um vaso de ouro com maná, estava a vara de Arão que havia florescido, e estavam as tábuas da lei. Ali dentro estava guardado o que havia de maior símbolo espiritual para Israel. O Senhor estava dizendo: enquanto a minha lei permanecer com o meu povo, eles vão me respeitar e me adorar. Enquanto eles se lembrarem que eu fui o Deus que mandei o maná, dependerão de mim para serem alimentados. E enquanto saberem que a vara de Arão floresceu, saberão que eu tenho controle sobre a vida espiritual do meu povo. Quando a arca foi levada embora, era como Deus estivesse se despedindo de Israel, dizendo: a minha lei, a minha presença, o meu alimento não estará mais com vocês. E então Israel perdeu a sua identidade espiritual. Foi aí que o Senhor ressuscitou esta unção dentro de Davi, um desejo de trazer de volta para Israel a presença do Senhor. E Davi saiu numa peleja contra os filisteus, e Deus lhe deu a vitória. A vitória foi tão grande, a vitória foi tão maciça, que Davi entrou dentro da casa do homem onde a arca estava alojada, e humildemente se reverenciou diante de Deus e trouxe a arca de volta para Israel. A história paralela à Bíblia entre os judeus diz que quando Davi conseguiu a vitória entre os filisteus, ele mandou um moço que era o seu mensageiro até Israel para falar com a esposa de Davi, com Milca. Milca era filha do rei Saul. Saul já era filho de fazendeiro, já era um filhinho de papai. Imagine a filha do rei Saul, que já nasceu dentro de um palácio. Ela era uma moça prendada, ela conhecia tudo acerca de festas, ela sabia tudo acerca do glamour de Israel. E quando Davi manda um recado dizendo: estou voltando para Israel, mas estou levando a arca de Deus de volta, Milca, prepare uma bela festa para o nosso Deus, prepare uma bela festa para adorarmos o nosso Deus. Milca parece que ouviu só a primeira parte da história da palavra de Davi. Ela preparou uma festa, mas não era para Deus. Ela preparou uma festa para que o ego da nação judaica fosse uma vez mais aplaudido pelas demais nações. E quando ela recebeu o recado, a tradição diz que ela mandou o mensageiro de volta dizendo: rei Davi, vou preparar uma festa como nunca antes houve em Israel, porém eu quero que você e os seus soldados passem perto de um ribeiro e se preparem para esta festa, se ataviem. Quero que vocês vistam roupas belas, roupas novas. Quero que os soldados se barbeiem, e eu quero que você, rei, venha vestido como verdadeiro rei de Israel. Agora eu quero lhe chamar a atenção para lhe dizer que os soldados de Davi eram um pouquinho diferentes. Eles não eram nada prendados. Embora Israel tivesse muitos soldados, a minha Bíblia diz que Davi tinha um grupo de heróis com ele, que eram os seus valentes. E o que eu acho mais lindo, isto aqui me abre um caminho sem tamanho para começar a adorar a Deus, é que os melhores amigos de Davi, os valentes dele, nenhum deles eram prendados na arte da guerra, aprendendo eles em algum tipo de quartel general. Não, nenhum deles fez tiro de guerra. Estes heróis que Davi encontrou, eles encontrou numa terra amaldiçoada. Eram homens iletrados, eram homens que não sabiam falar direito, eram homens truculentos, eram homens que a sociedade havia rejeitado, eram homens que não podiam entrar dentro da cidade porque as pessoas tinham medo de tanta truculência
truculência. Eu disse que isto aqui abre um caminho sem tamanho para adorar a Deus por causa disso, porque quando Deus quer levantar um exército, Ele não pega aquilo que é perfeitinho. O meu Deus é Deus de desafios. Ele pega aquilo que não é e acaba transformando em coisas boas. Por que é que você acha que você está aqui nessa noite? Por que é que você acha que Jesus lhe salvou? Você acha que Jesus te salvou porque você é bonitinho, parecendo Leonardo DiCaprio? Você acha que Jesus te chamou porque a senhora parece a Barbie? Não, Jesus te chamou porque quando Ele passou pela rua da cidade e te viu, você era tão feio, mas tão feio, que quando olhava no espelho não sabia se estava de frente ou de costa. Você foi o desafio de Deus. E olha, Deus está feliz porque Ele te trouxe para cá, mudou a sua vida, te lavou no sangue, e hoje você pode adorá-lo. Oh glória! Eu quero que você imagine a cena agora. O rei Davi chegando perto daqueles homens. Davi ainda era sensível porque fazia poemas. Eu quero que você veja Davi agora chegando perto daqueles homens grossos, daqueles homens que só sabiam brigar, e dizer: gente, hoje nós vamos ter que tomar um banho. Eu imagino um soldado que já estava meses na batalha, dias inteiros sem tomar banho, dizer: Davi, o nosso cheiro está lhe atrapalhando, rei? Não, é porque nós vamos voltar para casa. E vocês conhecem a minha mulher, né? A minha mulher é uma bênção, é filha de Saul, e ela já mandou um recado que a festa que ela vai dar, todo mundo tem que estar perfumado, todo mundo tem que estar bem vestido. Ela até mandou as minhas roupas reais. Então vamos obedecer a rainha. E os homens vão e se lavam e se barbeiam. E Davi pega esses seus soldados e diz assim: nós vamos entrar em Jerusalém daqui a pouco, mas hoje é uma data solene. Eu quero que cada um de vocês arrume uma maneira certa de entrar. Eu imagino alguém pegando e fazendo uma coreografia com os cavalos. Na frente ia a arca de Deus, puxada por uma carruagem de cavalo, de bois. Atrás vinha o rei, no meio, bem imponente. A coroa chegava a brilhar. De longe era possível ver o reflexo da coroa daquele rei. Do lado direito do rei vinha o primeiro porta-bandeiras. Este porta-bandeiras levantava uma bandeira bem alta, a bandeira do leão da tribo de Judá. O porta-bandeiras que vinha à esquerda vinha com a bandeira um pouquinho mais baixa, e na cara daquela bandeira estava a famigerada cara do deus Dagon, porque era a bandeira dos inimigos. Ela vinha um pouco mais baixa, porque de longe, quando Atalaia enxergava de cima do muro, ele dizia: aí vem o nosso povo, e vem com a vitória, vencemos o inimigo, e a vitória é nossa. Tocava-se a trombeta, e o povo se alegrava. Atrás deles vem então os valentes de Davi, pela primeira vez organizados, pela primeira vez bem vestidos, pela primeira vez bem perfumados. E quando a porta de Jerusalém se abre, lá dentro um espanto só. Milca fez tudo o que o glamour manda. Ela usou toda sorte de etiqueta possível. Ela fez tudo para que o protocolo não fosse quebrado. Soldados que guardavam o templo estavam ali vestidos roupa branca. Sacerdotes estavam com as suas trombetas na mão. Até as crianças estavam bem preparadas. As virgens de Israel prepararam uma coreografia. A banda estava preparada. Quando abriu a porta do palácio, Milca nem desceu. Como alguém que organiza uma festa, ela ficou lá em cima da janela só para olhar e para se deliciar, dizendo: olha como eu sei fazer uma festa bonita. E quando a porta de Israel se abriu e a arca de Deus atravessou por ela, a história diz que os mais velhos, os homens de cabelos brancos, com o seu rosto vencido pelo tempo, quando veem o brilho do sol refletindo sobre o propiciatório da arca, que era a tampa onde estavam os dois querubins, os velhos começaram a ter convulsões de choro, mas eles não pulavam e não se alegravam. Eles se seguraram porque tinha uma etiqueta a ser seguida, tinha um protocolo a caminhar. A rainha de longe dizia assim: calma, se controle, porque é uma festa solene. Gente de toda parte foi convidada, ilustres, governantes, líderes estavam ali para aplaudir a Davi por aquela vitória. Quando a arca atravessa e Davi atravessa junto com ela, Davi olha para as crianças que estavam bonitas, os homens começam a tocar os seus instrumentos, mas Davi percebe a lágrima nos olhos dos mais velhos. E quando Davi percebe que os anciões de Israel estavam entendendo que aquilo não era um amuleto que estava voltando para Israel, não era uma caixa de joias, eles sabiam que quando aquela arca entrou dentro do portão de Jerusalém, era como se Deus dissesse: eu voltei para morar aqui, eu voltei para estar com vocês. Agora se segure, não, melhor, desaperta o cinto, porque eu quero te ver voar. A minha Bíblia diz que quando o rei Davi viu toda essa situação, quando ele viu a arca entrando, ele viu as pessoas cantando, a minha Bíblia diz que Davi instantaneamente fez uma coisa interessante. O rei, que estava usando uma coroa, uma roupa real, parece que ele havia previsto o que ia acontecer e deixou por baixo da roupa real uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal quase deixou
deixava o ser humano nu. Era apenas um pano branco, de linho branco, que mostrava a pureza e nada de vergonha, porque o sacerdote não tinha nada do que se envergonhar. Quando Davi atravessou a porta de Jerusalém, ele não olhou mais para os homens, nem para os velhos, nem para a arca. Ele olhou para o céu. E quem é que estava chegando lá perto? A nuvem da glória de Deus estava voltando. A carruagem de Deus estava chegando. Sabe o que foi que Davi fez? Na hora, o rei Davi nos deu uma lição. Ele quebrou o protocolo. Davi esqueceu a etiqueta, saltou de cima do cavalo, jogou a coroa para um lado, jogou a roupa real para outro e começou a bailar em volta da arca. E Davi vai dançando para cá e vai dançando para lá. Calma, segura. Os valentes de Davi, os homens truculentos, aqueles que não entendiam nada de sensibilidade, eu imagino um falando pro outro: o rei enlouqueceu, o rei está surtando, o rei está dançando ao redor da arca. E um dizendo pro outro: bem, ele é o nosso guia, o que ele faz a gente faz. Desçamos do cavalo e vamos dançar com o rei. Eu quero que você veja agora homens pegando nas mãos, brincando de ciranda, cirandinha ao redor da arca. Aleluia! Deus essa noite quer quebrar o protocolo da sua existência. Eu quero nessa noite dizer que esta mensagem não é para crente gelado, esta mensagem não é para crente solveteriano, esta mensagem é para quem teme a Deus e tem coragem de adorá-lo. Sabe o que me deixa entristecido e até enfurecido no século 21? É encontrar um monte de igrejas perfeitinhas, igrejas que parecem um bibelozinho, igreja onde os crentes chegam parecendo um grupo de pavões reunidos. Eles gostam de glamour, gostam de festa, principalmente quando alguém, ao invés de dizer só o nome, diz que é doutor fulano de tal, diz que é o empresário fulano de tal. São empresas bem perfeitinhas, são empresas que são, olha o que eu disse aqui, eu disse que nem são igrejas, são empresas, porque parecem empresas. Tudo tem que ser no devido lugar. Tem até uma placa: silêncio. Isso aqui é um lugar solene. Eu quero dizer uma coisa para você: eu cansei de ficar em silêncio diante de Satanás quando eu não era crente. O único que fazia barulho era o infeliz do cão, porque ele tripudiava em cima da minha vida. Quando eu injetava drogas nas minhas veias e fumava maconha, ninguém me parava na rua para me chamar de louco. Quando eu dançava e pulava igual um cabrito dentro de um baile, quando eu gritava gol num campo de futebol, aí eu aceitei Jesus. Vim para uma igreja e alguns engravatadinhos, metidos à besta, pensam que são donos da palavra, falam que eu não posso pular, dizem que eu não posso adorar. Eu quero que eles se explodam nessa noite. Eu quero ver quem é que quer adorar a Jesus comigo aqui. Então jogue a mão para cima. Olha para essa irmã bonita, com esses olhos pintados, tá com o rosto parecendo que passou a massa plástica na cara. Diga para ela: se quebrar a maquiagem, tem banheiro ali fora, mas não deixa de adorar. Sai do chão para glorificar. Aleluia. Ei, se um rei, eu não estou falando de um Zé Miguel da vida, eu não estou falando de alguém que só porque é gerente de uma empresa, eu não estou falando daquele que só porque é um artista que fez o filme. Na realidade ele fez o filme, mas ele é irmão, primo do vizinho, do carteiro, do irmão que abriu a porta do carro para descer a atriz lá de Hollywood. Não, eu não estou falando de gente pequenina. Quem quebrou o protocolo foi um rei, estadista, monarca. Se o rei pode, por que é que nós não podemos adorar a Deus? Aprenda com Davi hoje e saia desse marasmo em que você está. Eu já contei aqui uma vez, e quem sabe hoje alguém veio para ouvir de novo. A minha esposa, a irmã Edileuza, a doutora Edileuza, estudante de direito, uma moça muito equilibrada, muito bonita, uma moça criada dentro da igreja, cheia de protocolos, cheia de etiquetas. Uma vez eu falei para ela: filha, vamos comigo orar no monte. Ela olhou para mim e disse assim: eu orar no monte com você? Eu não sou doida, tem igreja para orar. Isto é ilógico, isto é irracional. Você é um homem preparado, Marco. Por que você vai fazer lá no meio do mato, se sujar toda, os pernilongos te morder, as formigas subir em cima do seu pé, você tropeçar e cair dentro de buraco? Larga a mão disso. Eu falei: bom, então você me deixa aí. Ela falou: vai, você é louco.
louco mesmo. E eu fui para o monte orar. Isso uma vez deu um nó na minha cabeça, porque eu falei: Jesus, será que isso é questão de personalidade mesmo? Porque ela disse para mim: você é expansivo, você é sanguíneo, você gosta dessa coisa. Eu não, meu espírito é mais pacato, eu sou mais fleumática, eu não preciso de nada disso. Amados, eu aprendi uma lição com Deus tremenda na vida da minha esposa. Isto foi 1 ano, 2 anos, eu tenho 12 anos de casado. Isso aconteceu há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando isso aconteceu, olha que coisa linda. Eu estava me preparando para ir para o monte. A irmã de Leusa chegou em mim e falou assim: para onde você vai? Eu falei: eu vou lá para o monte. Ela olhou e disse assim: cabe eu também? Posso ir junto? Eu olhei para ela e falei: o que você vai fazer lá? Eu falei assim: eu estou precisando. Eu falei: ué, mas você disse que não gostava. Eu falei: não discute comigo, eu estou querendo ir, posso ir? Ela dentro do carro, eu dando gargalhada por dentro, disse: Jesus de Nazaré, mas isso não é questão de personalidade. Ali o Senhor disse: não, filho, isso não é questão de personalidade, é questão de necessidade. Sabe por que os crentes que você conhece não pulam, não gritam, não se descabelam, não fazem esse barulho aqui dentro? É porque estão com a vida ganha. Mas deixa eles passar pelo vale para você ver. Deixa eles passar pelo vale. Amado, você vai ver a senhora poderosa se jogar no chão, orar, rolar no chão, pedir, porque nós só buscamos a Deus de fato quando carecemos dele. A minha esposa estava passando por uma crise espiritual muito grande, uma crise existencial, e chegamos no monte. Quem aqui já foi em monte? Deixa eu ver. Essa aí é a turma que acompanha o pastor Marco, é tudo doido. Você sabe que quem vai orar no monte, todo mundo tem a sua árvorezinha particular. Eu tenho a minha lá. Quando a minha árvore escuta o barulho do meu carro, ela já começa a tremer, porque ela sabe que o negócio está sério. Eu só vou para lá quando a coisa está apertada. Eu cheguei no monte, levei a minha esposa e disse: eu vou te apresentar uma árvorezinha nova, porque cada um de nós tem uma, essa aqui vai ser a sua. Ela disse: para que eu preciso disso? Eu falei: não, é só para a gente ter um ponto de apoio, para a gente não se perder aqui no meio da mata. Você fica aqui orando e tudo bem. Cada um escolheu um cantinho para orar. E nós estamos, você já viu crente que ora em monte como é que é, né, irmão? Ele já entra a 500 graus de unção dentro do mar. Ele já vai na graça, ele não vai lá para buscar, ele já vai lá para derramar tudo aquilo que ele queria. E de repente eu ouço um grito daqui, ouço um grito dali, tentando ouvir a voz. A minha esposa disse: pô, eu não posso esperar tanto milagre assim. Ela já veja uma coisa, ela não é de gritar, não é de pular. Irmãos, de repente eu comecei a ouvir um gemido diferente. E de repente esse gemido começou a sair uma vozinha e falou assim: tá bom, Jesus, é isso que o Senhor quer, não é? O Senhor fez eu passar por tudo isso para me trazer aqui, então tá bom, é isso que o Senhor quer, o Senhor vai ouvir. Irmão, essa mulher começou a gritar, mas ela começou a gritar tanto que ela tomou a voz de todo mundo. Eu olhei e falei: não é minha mulher aquela ali. De repente, irmão, Jeová escutou ela lá do céu, derramou uma unção sobre ela tão grande que ela ficou de pé e começou a profetizar. E eu fugi pro meio da mata. Eu aqui não sou bobo de ficar de frente da minha mulher profetizando, irmão. Ela me conhece, ela sabe como eu sou. De repente, além de profetizar, ela começou a marchar. Irmão do céu, eu nunca vi um negócio daquele. Jesus pegou ela do jeito que ele vai pegar você hoje aqui. De repente ela tibum no chão, desmaiou, pensava eu. Ela foi arrebatada. Eu cheguei perto dela, catuquei ela estava lá, não conseguiu se mexer mais. Eu falei para os irmãos: olha, eu acho que eu já estou indo, porque a minha bênção eu já levei. Coloquei ela dentro do carro, desmaiada. Quando ela chegou em casa, eu deitei ela na cama. Ela acordou no outro dia. Quando ela acordou, a primeira coisa que ela fez foi abrir o olho e dar uma rajada de língua estranha. Eu acho que Satanás está correndo até hoje daquele grito. Sabe por quê? Porque quando a situação aperta, o ser humano tem que descer do salto. Eu quero que você esqueça que é doutor, que é médico, que é político, que é empresário, que é universitário. Aqui nessa noite só existe servo. E servo que quer um milagre, por favor, deixa Deus te tomar. Quebra o protocolo. Davi quebrou o protocolo. E que coisa linda. Todo Israel seguiu atrás de Davi dançando. A única pessoa que não desceu lá para adorar a Deus com ele foi a mulher que organizou a festa, a Milca. Isso aqui, nós se transferimos isso para a vida da igreja, nós vamos bater em tanta gente que está no púlpito. Pessoas que esquematizam uma reunião, que predeterminam como há de ser o culto. Eu estou cansado de cultos frios.
Eu estou cansado de entrar dentro de uma igreja e já saber o hino que vai cantar, o momento em que a pessoa vai orar. Estou cansado de ver a pessoa pedir a oferta do mesmo jeito e terminar o culto do mesmo jeito. Nós sabemos, o Espírito Santo sofre no século 21. Ele sabe que tem só 1h30 para atuar no culto, porque quando dá 9 horas, o demônio das 9 horas começa a entrar dentro do coração dos crentes. Ainda bem que esse demônio nem passa aqui perto do Bom Retiro, porque se passar nós vamos quebrar ele no meio. Deus está cansado de atuar dentro de formas. O Senhor foi colocado dentro de uma forma, e é o Espírito Santo que tem que sujeitar a nós. Chega disso. Enquanto nós ficamos usando uma homilia antiga, envelhecida, enquanto nós usamos um catecismo já perdido no tempo, Satanás leva os seus filhos para as encruzilhadas na madrugada. As pessoas batem tambor durante semanas inteiras. Eles quebram o protocolo de lá e recebem a bênção deles vinda de Satanás. Porque é que nós, filhos da luz, não vamos conseguir a nossa bênção. Eu quero nessa noite aqui encrencar com você. Eu quero ver se Jesus te pega hoje para mudar o seu espírito. Chega de você ser usado. Chega de você ir para o culto e do jeito que entra, sai. Chega de você ficar vazio. A partir de hoje eu profetizo que dentro de você irá a chama de Deus. Quando abrir a boca para adorar, o fogo vai descer. E quem é que quer que o fogo desça? Adore a Ele. Olhe para cá, pastor. O que tem a ver este dia com o segundo livro de Crônicas 7? Calma, eu tenho ainda uma lição para lhe dar. Agora eu quero puxar a orelha daqueles que não entendem nada deste tipo de movimento. Quero puxar a orelha dos líderes, dos doutores, dos mestres, dos pastores, seja ele quem for, PhD em teologia, não me interessa qual é a formatura desta pessoa. Jamais toque nesses pequeninos de Deus. Jamais critique a maneira deles adorar ao Senhor, ainda que seja extravagante. Não toque neles, e se tocar, faça com carinho, faça com temor, faça com respeito, porque esses que estão aqui embaixo não são um povo qualquer. Isso aqui é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus Cristo. E o pior não é isso. O pior é que eu escuto alguns ainda usarem a Bíblia para tentar quebrar esta unção. Dizem eles: não, o espírito é sujeito ao profeta. Nem sabe o que estão dizendo. O espírito que é sujeito ao profeta é o espírito do profeta. Sendo profeta, o Senhor me dá uma palavra, eu posso entregar agora, como posso entregar semana que vem, como posso entregar o ano que vem, como bem posso não entregá-la. Por quê? Porque o meu espírito é sujeito a mim. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quando você vê um desses pequeninos de Deus ser tomado e sair pulando com o pessoal, e sair numa unção do reteté de Jesus, amado, isso aí não é espírito do homem. Pegue essa pessoa depois, filme ele pulando e põe ele sentado na sala para assistir. Você vai ver ele morrer de vergonha. Pastor, mas por que? Ele não sabe o que está fazendo. Ele até sabe, mas naquele momento ele se esvaziou de tudo que é natural e humano. Ele só quer saber de adorar a Deus, e ele acha que pulando, gritando, está adorando a Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Ah, pastor Marco, mas aí a igreja vai ficar uma igreja menina. Eu prefiro uma igreja menina do que uma igreja cheia de caducos. Eu prefiro uma igreja fervorosa do que uma igreja cheia de cubos de gelo. Sai pra lá, geração iceberg. Eu quero é a glória. Cuidado. A minha geração caminha paralela ao pior pecado que existe na Bíblia. A Bíblia diz que há um pecado que não tem perdão, nem no templo, nem fora dele. Jesus disse isso: pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pergunte para o seu irmão: o que é pecar contra o Espírito Santo? Pergunte para ele. Você sabe o que é pecar contra o Espírito Santo? No mesmo texto em que Jesus ensina isso, ele explica o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que é Jesus quem faz.
Falaram que Jesus expulsava demônios por demônios. Foi aí que ele entrou e disse: olha, se pecardes contra o Pai tem perdão, contra o Filho também, mas se pecar contra o Espírito do Senhor, não terão perdão nem aqui nem ali. E o que tem de gente que vê esse tipo de manifestação e alegria no nosso meio, fala que é diabo, fala que é demônio. Esses dias atrás eu ouvi o pastor aí, uma pessoa de nome, falando assim: olha, crente que vai para a igreja e cai no chão, isso aí é demônio. O infeliz não sabe o que está falando, não sabe onde está chegando, não teve uma experiência profunda com Deus. Ele teve apenas um conhecimento teológico, filosófico de Cristo. Ele não teve a experiência com a graça do Senhor. Amados, em nome de Jesus, eu vou pedir para o Senhor te dar uma experiência que Ele nunca deu hoje. E por favor, não se segure e deixe Ele te tomar. Deixe Jesus te inundar, pegar cada célula do seu corpo e incendiar ela com esta unção de Deus. Você vai ver que o seu dia depois de amanhã será muito melhor do que esses dias atrás. Eu profetizo que você sairá daqui de mãos dadas com o Espírito Santo. E digo mais, não vai voltar para casa andando mais, vai voltar voando nas asas da revelação do Senhor. Quem quer isso aí, adora Ele. A única pessoa que não gostou dessa história foi a mulher que havia estabelecido os protocolos e as etiquetas, Milca. Na frente de todo mundo, Davi não fez nada com ela. Mas quando ele entrou dentro do palácio, você vai ler isso no segundo livro de Samuel, do capítulo 6, do verso 12, na sequência, leia na sua casa. A minha Bíblia diz que Davi chamou Milca, ou melhor, ela chamou Davi e disse assim para ele: que vergonha ver o Senhor quase nu perto dos seus súditos. Davi olhou para ela e disse assim: você não entende nada de adoração a Deus, você não entende nada de dar a Deus a alegria que Ele tem dado a nós. Milca, o Senhor esteve fora de Israel, hoje Ele voltou para Israel. Eu só fiz adorá-lo, você deveria ter feito isso também. Sabe qual era o problema de Milca? É que ela olhava todo mundo de cima para baixo. Maldito seja o homem e mulher de Deus que dentro do corpo de Cristo julga as pessoas de cima para baixo, só porque tem nomenclatura, só porque tem algumas etiquetas no seu braço, só porque tem algumas marcas patentes nos seus braços, só porque é pastor, presidente, querubim, apóstolo, só porque é semideus. Olha para os pequenos e sente nojo deles. Quem sente nojo de um filho do Senhor não merece ser irmão meu. Pedro estava lá em Israel no dia em que o Espírito do Senhor desceu. Pedro estava se alegrando, orando em línguas, quando ele escutou alguém dizer: esse povo está tudo bêbado. Pedro entrou na briga e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que vocês estão vendo aqui é a manifestação do que está escrito na palavra do Senhor: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então eu quero nessa noite que você saia embriagado aqui do Espírito, amado. Perca o rumo da sua casa, mas encontre o caminho da adoração a Deus. Quem concorda comigo, ergue a mão para cima para adorar. Tristemente eu digo isso. A Bíblia diz que Milca ficou estéril e nunca gerou filhos. Nunca. Levante a mão direita, coloque nas costas do seu irmão, faz um carinho nele, diga assim para ele: cuidado para não ficar estéril. E se você não quer comer, não quer morrer comido de bicho nessa noite, abra a boca e dê um glória a Jesus Cristo. Pastor, o que tem a ver esse texto com o texto de Crônicas? Você vai entender agora. A história de Israel diz que enquanto Davi estava naquele dia adorando a Deus com aquela liberdade, os levitas que estavam em Israel estavam prestando atenção no rei. O rei era um paradigma para todos eles. O rei era um exemplo, era uma inspiração a ser seguido. Todos queriam ter a bravura do rei, todos queriam ter a intimidade que o rei tinha com Deus. E quando os levitas viram Davi bailar ao redor da arca, pelo menos um dos levitas se apaixonou por aquilo. O nome dele era Asaf. Diga para o seu irmão: conhece Asaf? Diga: o pastor Marco vai lhe apresentar ele agora. Olhe para cá. Asaf foi um rapaz levita, da tribo dos levitas, que se destacou acima de quase todos os demais.
Abaixo de Davi, para mim, Asaf foi o maior levita. Ele deixou escrito na Bíblia mais de uma dezena de salmos. Asaf teve experiências com Deus, escreveu coisas de intimidade. Por quê? Porque em seu tempo de infância e adolescência, ele teve onde se inspirar. Eu vou deixar uma palavra aqui agora como conselho. Não vale a pena viver esta vida, desde que a nossa vida não influencie pelo menos mais uma vida. O que a minha geração precisa é disso. É de homens e mulheres inflamados, que possam ser seguidos, que possam ser imitados, que possam influenciar uma geração. Você se lembra na época da Copa do Mundo de alguns anos atrás, quando o Ronaldinho fez aquele corte de cabelo ridículo, horrível? O que teve de garoto que saiu para a rua e fez aquele corte de cabelo também? Você se lembra quando Luiz Inácio Lula da Silva se levantou no nosso Brasil como um líder político da barba grande? Todos os petistas tinham a barba comprida. O que esses homens tinham? Eles influenciaram uma geração. Eles influenciaram aqueles que estavam vindo, porque o ser humano precisa de um líder a ser seguido. O problema da minha geração é esse, é que os líderes que se destacam são líderes que têm poder do intelecto, têm poder político, mas falta poder espiritual, falta poder de unção. Uma vez entraram no meu site na internet e disseram assim: pastor, por que que o senhor se inspirou num pastor americano e não em um brasileiro? Eu disse: não que os brasileiros não tenham o seu quilate, mas eu encontrei na figura de um pastor americano uma unção e uma intimidade com Deus que eu jamais havia visto, e me influenciei através da vida dele, e louvo a Deus por isso. O que eu quero é que você se inspire naquilo que é bom. Eu gostaria que hoje você ousasse a se inspirar num homem, numa mulher pentecostal de verdade. Eu gostaria que hoje você ousasse a sair dessa vida natural e tocasse o sobrenatural com Deus. Eu gostaria que hoje, pelo menos hoje, você quebrasse o protocolo na sua casa. Ao invés de chegar em casa e ir assistir uma novela, ir assistir alguma coisa, um filme, fechasse a televisão, deixasse desligado, pegasse a Bíblia Sagrada, chamasse a sua família, refizesse o altar da sua casa e dissesse: vamos voltar a buscar a Deus de uma maneira diferente. Eu gostaria de ver você esta madrugada toda deixar de dormir, passar 2, 3 horas de joelho falando com o Espírito Santo, perguntando a Ele se o que eu estou pregando aqui é verdade ou não. Ele vai te dizer se é verdade ou não. Eu gostaria que antes que a alva do dia amanhecesse, você estivesse tão inundado por Deus, que amanhã, quando você saísse pelas ruas da cidade, a sua sombra, quando tocasse o enfermo, poria o enfermo de pé, porque a presença de Deus seguirá a tua vida. Quando Asaf viu o rei Davi bailar e pular, ele disse: já sei como é que eu vou ser. Ele deve ter sofrido críticas. Eu vou falar isso agora com temor a Deus. Quantos meninos vêm me ouvir pregar e eles chegam com um suspensóriozinho assim, parecido com o meu? E alguns deles mandam um e-mail, o menino fala: pastor, eu tive que tirar o suspensório. Pastor, por quê? Porque o povo estava rindo de mim, falando que eu estava te imitando. Eu falei: menino, o que é bom tem que ser imitado. Não tenha vergonha, adore a Deus, seja um adorador, tenha intimidade com Deus. Você vai perder a amizade da terra, mas vai ser íntimo daquele que fez o universo. Ser fervoroso do jeito que eu ensino, com a maneira como eu tenho sido, não é fácil. Até você chegar no nível onde hoje o pastor Marcos chegou, que é reconhecido, que até os líderes mais velhos tiveram que aplaudir o ministério que Jesus me deu. Até você chegar ao nível de ser reconhecido, beijado, imitado, isso leva um tempo, porque ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Está entendendo isso? Amigo e amiga, me escute. Eu já fui como você, já mandaram eu parar de gritar. Você precisa ver o dia que eu fui consagrado ao diaconato da igreja. Eu fiquei tão feliz que eu fiquei na porta da igreja igual um bobo, gritando. Eu gritava, abraçava os irmãos, pulava, falava em língua estranha. 3 homens do púlpito se reuniram, mandaram me chamar, me levaram lá para a salinha do fundo e falaram assim: ó, você agora é um oficial da igreja. Eu falei: o que quer dizer com isso? Você não pode mais ficar gritando e pulando ali, você representa a igreja. Isso aí é um escândalo. E eu dei ouvido a eles, amado. Eu me esfriei da noite para o dia. E depois ainda que eu coloquei aquele terninho miserável como é que chama? De linho, que amarrotava mais do que qualquer coisa. Aí eu fiquei insuportável. Os crentes vinham me cumprimentar, eu nem me deixava me tocar. Acabavam de me abraçar, eu tirava a mão deles, porque afinal de contas, oficial da igreja tem que ter ética, tem que ser estruturado. Eu quero nessa noite, queria eu poder pegar o infeliz que ensinou isso. Queria eu poder pegar a pessoa que ensinou que só porque você é um oficial da igreja, você não
pode entrar na glória do Senhor. Queria eu pegar esse infeliz. Sábado agora eu estava pregando em Belo Horizonte, lá no Templo dos Anjos, na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja linda. 4.000 pessoas dentro do templo. 5 horas da tarde o pastor Jerônimo me ligou, falou: Marco, estamos com um problema, nós vamos ter que fazer mais de um culto. Eu falei: por quê? Porque o templo está cheio e tem mais de 4.000 pessoas do lado de fora da igreja. Então eu fui, preguei no primeiro culto, saí meia hora para tirar o povo, tiveram que puxar o povo, os seguranças da igreja, tinha gente que se agarrava nas cadeiras, não queria sair do culto, tiraram o primeiro povo, o segundo povo entrou. Antes de eu começar a pregar, o pastor disse: nós vamos ter que terminar o culto daqui a pouco. Eu falei: por quê, pastor? Porque tem quase 10.000 pessoas do lado de fora querendo entrar, eles querem ouvir a palavra do profeta. Eu chorei diante de Deus. Eu chorei porque alguns anos atrás, para você fazer movimento, tinha que trazer um cantor, tinha que trazer uma estrela, tinha que trazer um agitador de águas famoso e conhecido. E de repente o povo acordou e descobriram que o que dá sustentação para a alma é uma palavra pregada na unção e na verdade, uma palavra ungida como essa aqui. Você acha que esse povo veio aqui por causa de mim? Acha que esse povo veio aqui porque eu sou bonitinho? Eu tenho espelho na minha casa. Só vieram aqui porque sabem que por onde passo fica uma unção de Deus. Se eu perder essa unção, ninguém quer nem me cumprimentar mais. Em nome de Jesus Cristo, peça essa unção para Deus, irmão. Peça, pastor. Peça. No último culto lá em Belo Horizonte, no púlpito tinha quase 100 pastores. Embaixo os oficiais da igreja, todos uniformizados, uns 200, contendo a multidão. Veio uma unção de Deus tão grande sobre nós que nenhum deles ficou de pé. Caíram todos os oficiais aqui. Quando eu assustei, virei para trás para falar, estava todo mundo aqui caído no chão também. A glória do Senhor, quando vem, irmãos, ela vem na essência, ela vem no poder, ela vem forte. Quando a unção de Deus vem, ela não vem fragmentada. Quando Deus encontra corações abertos, Ele manda a sua unção maciça e pesada. Pessoas aqui hoje serão tão impactadas com Deus que eu não sei como vão voltar para casa. Eu quero é que hoje Jeová abra uma cachoeira de azeite dentro dessa igreja e faça você nadar nela. Mas para isso tem que desejar, tem que querer. Pastor Marco, por que isso não acontece na minha igreja? Por que a maioria dos pregadores que eu escuto, eles são até mais inteligentes, têm mensagens muito mais profundas do que a sua, mas eu não sinto isso que sinto quando o senhor prega? Eu vou lhe dizer o porquê. É porque existem protocolos que precisam ser quebrados. O Espírito do Senhor não é o diabo. Se o diabo quisesse entrar dentro de uma igreja, ou dentro do coração de uma pessoa, ou em qualquer lugar do mundo, ele não pede licença. Ele mete o pé na porta e entra, porque ele é um atrevido, ele é deselegante. O Espírito do Senhor não, ele é um cavalheiro. O Espírito do Senhor tem a sua ética pessoal. Ele não entra na vida de ninguém sem que a pessoa não peça. Mas depois que a pessoa pediu, aí é ele que não quer sair mais. O caminho que eu estou te conduzindo hoje é um caminho só de ida, está ouvindo? É arriscado você seguir aqui o que eu estou pregando, porque lá na sua igreja vão te chamar de louco, desequilibrado, vão tirar o seu cargo, vão dizer que você é barulhento demais, vão te chamar de maluco, de esquizofrênico. Só que daqui a alguns anos, essas mesmas pessoas vão ter que olhar para você e dizer assim: por que eu não te acompanhei? Por que eu não te segui? Quando verem a sua cara na televisão pregando, quando verem os seus CDs esparramados nas cidades, quando verem o que Jesus fez na sua vida, então eu te convido, tenha coragem nessa noite. Esse poder não é para frouxo, esse poder não é para gente covarde, esse poder é para quem tem coragem. Quem tem coragem, vem comigo, vem! Segura um pouquinho aí.
olhos. Senhor Deus, eu abro um parênteses aqui, Pai, para que o Senhor fale melhor ao coração dos seus filhos o que significa essa unção, essa presença. Senhor, pegue esses crentes que já são cheios e nessa noite faz transbordar. Os que falam em línguas, Senhor, que eles extravasem agora orando em línguas. Aqueles que nunca falaram em línguas, que comecem a gritar pedindo essas línguas. Aqueles que têm intimidade contigo, que saltem, que pulem, que gritem, que deixem o Senhor tomar. Mas neste momento, Jesus, mostra o que é um culto pentecostal. Enche esse lugar agora. Jesus, toma o seu assento de novo. Ei, irmão, não se assuste. Eu sei que é desconfortável para quem não está acostumado. Eu sei que parece loucura. Eu já estive onde você está, mas tenha paciência. Pelo menos agora tira o pé do freio. Entrega a direção da sua vida na mão do Espírito. Pede para Ele a confirmação. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Deixa Ele te encher. Deixa Ele, irmão, deixa Ele. Deixa andar a suricandoroba. Eita Deus. Olhe para mim. Vamos falar de conhecimento. Daqui a pouco eu volto para a graça. Asaf cresceu íntimo de Deus. Ele compôs melodias tremendas, profundas. Isso destacou entre os demais levitas. Quando Davi estava morrendo, Salomão lhe prometeu: meu pai, durma em paz, porque eu vou construir para ti um templo. Vou construir para o nosso Deus um templo, por causa da sua inspiração. Salomão faz uma reunião com o que havia de governo dentro de Israel, chama os melhores homens, os arquitetos, e diz para eles: eu quero dar a Deus um templo. Quero construir o primeiro templo fixo de Israel para o nosso Deus. E eu quero a excelência. Eu quero o que há de melhor para Deus. Eu não quero nada de segunda mão. Eu quero coisas tremendas. E aí alguém foi dizendo: olha, nós precisamos disso. O templo já estava praticamente arquitetado. Aí alguém se lembrou disso: Salomão, um templo só tem sentido se houver quem adore a Deus no templo. O que o senhor está sugerindo, meu príncipe? E a pessoa disse: nós precisamos dar uma música, precisamos compor uma melodia para Deus no dia da inauguração do templo. Então Salomão grita: eu quero o melhor músico de Israel. Quem é o melhor? E alguém diz: Davi, Salomão, nós temos um problema. O melhor músico de Israel, o maior compositor de Israel, não pode mais compor pela lei. Por que não? Porque a vida de um sacerdote, o seu ministério terminava aos 50 anos. Quando ele alcançava a idade de 50 anos, ele não podia mais atuar. E aí chegaram em Davi e diz: Davi, tem um homem aí que aprendeu com o seu pai. Ele se inspirou na unção do seu pai. Ele escreveu coisas belas, mas ele já passou da idade. Ele tem quase 60 anos. Pela lei ele não pode mais atuar. Eu imagino Salomão olhando para ele e diz assim: ele é o melhor? Tem alguém que chega aos pés dele. Eu imagino a pessoa dizendo: o que se parece com ele fica 80% bem longe dele. Se o senhor quiser, nós vamos chamar essa outra pessoa agora. Salomão diz: não, para Deus tem que ser o melhor. Mas ele tem já quase 60 anos de idade, Salomão. Não me interessa, vamos quebrar o protocolo. Se é para Deus, eu quebro o protocolo hoje. Chame ele. E lá vem Asaf, quase 60 anos, aposentado, jubilado. E Salomão diz: você vai voltar a atuar agora. Por que, meu rei?
você vai construir, arquitetar um salmo, uma música com letras profundas, porque daqui não sei quanto tempo vai demorar, mas quando o templo de Deus estiver pronto, eu quero a melhor música que você já fez. Combinado? E ele, se é o rei que pede, está combinado. O templo levou 7 anos para ser construído. A letra da música levou 7 anos para ficar pronta. A melodia levou 7 anos para ficar pronta. Nossa, se eu pegasse um gancho aqui, dava para bater bastante nos cantores, né? Que hoje em dia, porque tem contrato com a gravadora, são obrigados dentro de 6 meses gravar qualquer merrequinha lá e colocar nos nossos ouvidos para ouvir. E ainda diz que é unção de Deus. Aí falta inspiração, aí fica fazendo aquelas músicas todas esquisitas. Alguns chegam a pachorra de pegar uma música mundana e colocar uma letra evangélica só para vender. Vocês esqueceram ele que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Este hino demorou 7 anos para sair. Quando chegou o dia da inauguração do templo, Salomão convocou todo Israel, passou um pregão em Israel. 4 milhões de judeus se aproximaram do centro de Jerusalém naquele dia. Por isso é que a Bíblia diz que Salomão sacrificou 120 mil ovelhas, 22 mil bois. Era muita coisa, porque tinha 4 milhões de pessoas do lado de fora. Dentro do templo só entravam pessoas importantes: sacerdotes, levitas, o rei, algumas outras pessoas convidadas especiais. E lá ia o maestro Asaf, que agora, detalhe, estava passando dos 70, estava chegando nos 70 anos. Quando Asaf se aproxima do coral de levitas, eu imagino todo mundo murmurando, mas esse velho, esse homem já não tem mais idade para isso. Eu imagino alguém dizendo: você não ficou sabendo a última, o que? O rei quebrou o protocolo. O rei burlou a lei, porque dizem que ele é o melhor. Vamos ver se é o melhor. Imagina Asaf agora diante dos levitas, seu coral baixo, contralto, soprano, tenor, e dizendo para ele: gente, é agora. Ensaiamos 7 anos. Eu quero que vocês cantem como nunca cantaram antes. A gente sempre canta para Israel ouvir. Hoje nós vamos cantar para Deus ouvir. A minha Bíblia diz que os sacerdotes começam a imolar os animais, a sacrificar. Salomão levanta as 2 mãos para o céu e faz uma oração. E quando ele está terminando a oração, o coral de levitas entra com a música. Pena que a Bíblia não deixou escrita a letra da música. Tudo era narrado, tudo que era feito em Israel alguém escrevia. Mas eu acho que até o escriba que foi convidado: você vai escrever tudo que aconteceu aqui. Ele não teve como escrever, porque ele ficou cheio da unção de Deus também. Perdeu o rumo da casa, ele não teve como escrever a letra. E aí quando Asaf bate a sua batuta e começa a cantar, irmãos do céu, tire o olhar de dentro do templo agora e olhe por cima do templo. 4 milhões de pessoas ao redor do templo. De repente as criancinhas, eu imagino criança que é mais curioso, puxando a barra da saia da mãe, puxando a túnica do pai. Pai, mãe, o que foi, filho? O que é aquele negócio lá em cima? E lá vem a nuvem de novo. A mãe olha para cima e diz assim: filho, é o convidado especial. O pai diz: este templo é um presente de Salomão para Deus. Deus veio receber o presente pessoalmente. Aquela nuvem chama-se Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Agora escute, quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Deus usava essa nuvem como uma carruagem. Todas as vezes que ele vinha falar com o povo, ele vinha em cima da nuvem. Eu perguntei a Deus por que ele vinha nessa nuvem. O Senhor disse para mim que a nuvem era uma espécie de filtro que impedia o povo de ver a glória do Senhor como ela era de fato, porque era perigoso as pessoas morrerem. Então Deus vinha em cima da nuvem, e quando ele estava feliz, ele soltava relâmpagos e trovões, e o povo dizia: Deus recebeu o louvor, o sacrifício e coisas mais. Até este dia, Deus havia saído da nuvem só uma vez. Faça assim, um número 1, aponte no nariz do seu irmão, diga: Deus saiu da nuvem só uma vez até então. Pergunte para mim quando. Não ouvi? Eu quero ouvir melhor.
quando um outro homem que tinha intimidade com Deus fez birra, bateu o pé e disse: eu só desço dessa montanha quando eu te ver, eu só saio daqui quando eu ver a sua glória como ela é. E o Senhor diz: mas Moisés, quem vê a minha glória morre, só se vira, dá um jeito, eu tenho crédito no céu, eu tenho feito por onde, então eu mereço, eu quero ver. Eu imagino Moisés com uma criança birrando, batendo o pé: eu quero. E a minha Bíblia diz que quem bate acaba vendo a porta se abrir. Chegou uma hora, Deus disse: tá bom, eu vou descer da nuvem, mas olha, você vai ter que me ver de costa. Não interessa, eu vendo é o que tá bom. Moisés se escondeu numa penha, Deus colocou a mão atrás, na frente do rosto dele. Quando Deus passou e tirou a mão, Moisés viu Deus de costa. A minha Bíblia diz que ele desceu do monte. As pessoas tinham que tapar os olhos de tanto que ele brilhava. Quem vê a glória de Deus fica parecendo com o Senhor. Crente muito pentecostal vê que ele não é dessa terra, ele é meio maluco. Já viu que crente cheio do Espírito Santo, ele não conversa igual as outras pessoas, ele é diferente. Porque quando a glória de Deus impregna o ambiente, nós deixamos de ser naturais. Asaf está com a batuta e vai bater. Atenção, levitas, contralto, soprano, tenor. Olhe lá, vamos lá. Perfeito, afinaram no diapasão, vamos lá. E quando eles começaram a cantar, aconteceu uma coisa inédita. Deus ficava em cima da nuvem, sentado em cima de um querubim. Serafins voavam ao redor do Senhor. Nesse dia o Senhor falou: não cantem santo, santo. Eu quero ouvir o meu povo cantar. A melodia foi tão linda, a música foi tão profunda, que eu imagino Deus fechando os olhos e aspirando aquele louvor assim. O Senhor esquivando o ouvido: dá licença, querubim. De repente só ficando de pé, e os anjos: o que o Senhor está fazendo? Dá licença, eu quero ouvir essa música. Eu nunca ouvi nada igual. Que música perfeita, que louvor perfeito, que adoração santa. Eu acho que eu vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço. Eu imagino um querubim, serafim: o que o Senhor vai fazer? Eu vou quebrar o protocolo. O que o Senhor vai fazer? Dá licença, porque eu vou descer da nuvem. A minha Bíblia diz que o Senhor entrou dentro da casa dele. A glória foi tão grande que os sacerdotes começaram a cair pelo chão. Os levitas não conseguiram terminar a música. A glória de Deus impregnou aquele santuário, porque Deus desceu da nuvem. A tradição judaica diz que quando o templo ficou cheio da glória do Senhor, as pessoas que estavam do lado de fora de Israel começaram a ser curados, os paralíticos começaram a andar, veio uma unção de Jeová Rafá sobre eles. A unção era tão grande que eles cantaram e louvaram a Deus por dias a fio. Deus naquele dia saiu de cima da nuvem e desceu dentro do templo por causa de uma coisa só: ele encontrou um homem que deu a ele um louvor perfeito, que não se importou com o rei, não se importou com o príncipe, não se importou com etiqueta, não se importou com protocolo. Deu a Deus o melhor que tinha. Se nesta noite você der a Deus o melhor que tem, Deus vai descer da nuvem, vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família, vai entrar no seu trabalho, vai descer nessa igreja. Quem quer isso aqui, adore a Ele. Tira Deus da nuvem, irmão. Feche seus olhos. Tira Deus da nuvem. Se você quebrar o protocolo, Deus vai quebrar o dele. É uma coisa pela outra.
Se você quer que Ele faça algo que Ele nunca fez na sua vida, faça nessa noite algo que você também nunca fez para Ele. Não olha para quem está à tua esquerda, à sua direita. Faça como esses que já estão de pé, como esses que estão de joelhos se jogando no chão. Quebre o protocolo e venha adorar ao Senhor. Venha. Querem fechar o guarda-chuva? Venha. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as portas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as portas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quebra o protocolo. Esse é o sinal. Quebra. Vai descer. Vai chover. Vai chover. Meu Deus. Abre as portas do Você céu. quebrou o protocolo. Camaraçuri, calamaralha. Eu vejo uma pequena nuvem. Vem. Do tamanho da mão de um Você em casa, quebra o protocolo. mas este é o Saia do normal, entra conosco, vem adorar. a chuva vai descer. Adora. Vai chover. Abre as portas do céu. Vai chover. Vai chover. Abre as portas do céu. Prepara aquela música que vocês ensaiaram lá. Olhe para cá, olhe para mim, toda a igreja. Abaixa suas mãos, eu vou fazer uma pergunta. Eu quero saber quantos aqui hoje têm coragem de entrar dentro do céu e enxergar o céu pelo lado de dentro hoje. Quantos têm coragem? Olhe para mim, pegue a mão direita. Toque no coração, feche os olhos. Diga comigo: Jesus, eu já te tenho aqui. Diga: Espírito Santo, eu já tenho você aqui para salvação. Agora eu queria você de outra forma. Tire a mão do coração, coloque na cabeça. Diga: eu queria o Senhor aqui em forma de revestimento, em forma de autoridade. Diga: eu quero, o quanto for possível, um ser humano ser cheio da sua presença. Eu sou este ser humano. Levante as duas mãos para cima e chacoalhe elas. Filme isso, olha que coisa linda. Chacoalhando a mão, vire, fique cara a cara com o irmão. Escolhe alguém, fique olhando no rosto dele. Faça isso aí atrás. Levante as mãos. Diga para ele assim, diga para o seu irmão: é agora que o Senhor vai derramar uma unção coletiva. Diga: seremos batizados com o Espírito Santo, curados. Você crê nisso? Levante as mãos. Deus, coloque uma brasa de fogo nessas mãos agora. Quebra o protocolo, Jesus, e usa esses homens e mulheres agora. Já! Abrace o seu irmão. Abaixa as mãos.
Pegue no braço do seu irmão. Enquanto eu estava de olhos fechados aqui, eu via uma onda gigantesca se aproximando deste lugar. Feche seus olhos, feche seus olhos. Isso é a glória de Deus, é unção. Isto está disponível nas páginas da Bíblia, está disponível para quem crê. Em nome de Jesus Cristo, sai da frente, Satanás! Meu Deus! Quem pode levantar a mão direita, levante. Pastor, para que toda essa coreografia? Não basta pregarmos, temos que aplicar a fé. Abra a mão direita. Diga em nome de Jesus: todo espírito que engana, que soprou no meu ouvido, na minha mente e no meu coração, que eu não preciso ser tão extravagante, que eu não preciso batalhar tanto. Eu quero que esses espíritos que esfriam igrejas, que deixam a nossa fé morosa, venham para a palma da minha mão agora, em nome de Jesus. Feche a sua mão, segure aí. Você vai quebrar o protocolo agora. Lucas 10:19: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Não se assuste a partir de amanhã. Você vai se pegar com desejo de falar em línguas andando nas ruas. A sua casa vai ficar tão cheia da glória de Deus que os seus vizinhos vão chegar perto para saber o que é. A minha cantorova gassúria. Levante a mão lá em cima. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo agora. Quem não fala em línguas ainda, chacoalha a mão assim. Quem não fala em línguas, vai falar agora, crê. Fecha os olhos. Ei, a minha cantorova gassúria. Eu quero a chuva de novo. Deus quebrou o protocolo, desceu da nuvem. 1,5. Um novo tempo começa hoje na sua vida. 2, a sua casa será cheia do Espírito do Senhor. 2,5, tudo que era impossível ficará fácil a partir de hoje. 2,75, quem não fala em línguas, prepare para falar agora. E quem já fala, prepara para saltar. 2,80, Satanás perdeu. 3, joga no chão. Isso.
aplaudir a Jesus, faça. Se é para Deus, tem que ser mais forte.